Olá, pastor! Eita, meu irmão, como vai você, Carlinhos? Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito, muito bem. Você me ouve bem também? Também, graças a Deus, ótimo. Bom te ver, hein? A Também, muito, distância muito bom. assim, né? Isso. Que Muito bom. bom ver você sempre. Olhe, vamos começar com um momento de oração, aí depois você pode trazer uma reflexão aí sobre o tema, e eu vou fixar uma pergunta aqui, para que as pessoas possam fazer perguntas também depois. Aí você Tá bom. discorre um pouco sobre o assunto, mas vamos orar primeiro. Eu queria orar pela sua vida, agradecer. Um privilégio para mim poder estar orando assim também, juntinho aqui com você. Vamos lá, vamos orar? Vamos lá, vamos lá, Senhor, eu vamos lá. queria te agradecer, Pai, te agradecer por esse tempo que a gente tem de poder ter como ponto de partida a tua palavra, Senhor, para diante de tantos dilemas, de tantas preocupações, dúvidas às vezes, e até crises que a gente enfrenta na nossa vida, Pai. Eu peço a tua bênção sobre a vida de Roberto, Senhor. Eu te agradeço pela vida, pela família dele, e que ele possa ser usado poderosamente, Senhor. Nós estamos aqui para receber do alto, Senhor, receber a tua palavra, o teu alimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fique à vontade aí, você está em casa. Tá certo, muito obrigado. É muito bom estar aqui com você, Carlinhos. Você é uma pessoa muito, muito querida para mim. Foi amor à primeira vista no Senhor, não é? Desde que lhe vi pela primeira vez, quando você apareceu lá no seminário para estudar teologia, eu era então reitor, e de lá para cá a gente nunca mais perdeu o contato, uma coisa tão bonita, a amizade, a minha família com a sua família, eu louvo a Deus por isso, e é um privilégio para mim estar aqui com vocês do Conexão Paz. Eu dou as boas-vindas a todos vocês que já chegaram ou que estão chegando. Tá me Pode ouvindo? começar. Tô Tá me ouvindo? ouvindo. Tá me ouvindo? A Tô. minha voz Miriam não tá entrou cortando, agora. não, né? Miriam entrou. Tá Águia. Eu acho que é Águia, né? Andréa. Andréa Aguiar. Porque geralmente o pessoal bota o nome diferente, né, no Instagram, né? É, Natália. Então tem um pessoal já aí. Luiz já entrou. Tony. Guilherme entrou agora. Então vai ser um tempo de muito crescimento. Fica à vontade, bicho. Pode começar aí. Eu tô escrevendo aqui uma pergunta para deixar fixo o Tá, pessoal participar. tá Mas bom. pode começar. Tá certo. Então, a pergunta, o tema de hoje à noite gira em torno Deus é amor. Mas e a pandemia? Não é isso? Como é que a gente pode, de frente, com inteira certeza de coração, afirmar o amor de Deus em tempos de pandemia? Não é simplesmente uma epidemia local que acontece aqui na nossa cidade ou na nossa região, ou mesmo no nosso país. É uma pandemia global, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, que já tem ceifado a vida de milhões de pessoas. Quer dizer, não sei se chegou já a milhões, já chegou, né? No mundo todo, mas são milhões e milhões de pessoas infectadas. Aqui no Brasil, muitas mortes, enfim, no mundo todo. E é uma coisa que preocupa muito. E o tema é muito, muito interessante. Eu parabenizo você, Carlinhos, e todos da Conexão Paz pelo interesse num tema assim tão pertinente para nós hoje. Deixa eu começar, Carlinhos, compartilhando uma coisa que me aconteceu e que me marcou muito e faz pouco tempo. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar com você, mas eu compartilhei com algumas pessoas, espero que tenha compartilhado contigo também. Aconteceu de madrugada, as madrugadas são meus momentos mais intensos de oração. Eu me acordo sempre uma vez, duas vezes, três vezes, e sempre é aquela coisa, aquele chamado, aquele chamamento para orar. Mas eu não sei, Carlinhos, querido, se eu estava dormindo ou se eu estava acordado, se foi um sonho ou se foi uma visão, mas era uma coisa belíssima. Eu via Jesus, eu nunca tive uma visão dessa natureza, confesso, com toda sinceridade, mas eu via Jesus sentado como que num trono,
coisa mais linda do mundo, com aquele cabelo grande que a gente está acostumado a ver, com a barba, o bigode, aquele cabelo assim mais ou menos no ombro, aquela face. Foi numa fração de segundos, mas você pode acreditar na sinceridade do meu coração, aquela expressão eu não vou esquecer mais nunca na minha vida. Agora, o interessante é que do lado havia uma figura feminina. E ninguém falava nada, ninguém dizia nada, mas eu tinha inteira certeza naquele momento que aquela figura feminina se tratava de Corona. E era muito interessante porque você sabe que, vamos dizer, as mulheres gostam de prender o cabelo para cima, não é? E coloca uma luluzinha, um lalauzinho. Então esse cabelo dessa figura feminina, que eu sabia que era Corona, ela era um cabelo curto, quer dizer, cortado, amarrado com essa fitinha e para cima. E ela tinha uma aparência muito desgastada, uma aparência mesmo de uma pessoa vencida. Ela estava sentada ao lado de Jesus, que estava nesse trono, só que num plano mais baixo. Ela não estava na mesma altura que ele, mas estava assim do lado esquerdo e numa posição bem mais embaixo. Isso foi numa fração de segundos que aconteceu. E eu não sei dizer se eu estava dormindo, se foi um sonho ou se foi uma visão de alguns segundos. Eu sei que quando eu voltei a mim, quando eu me vi acordado, eu tive que me levantar. Eu tinha certeza que eu precisava ler a minha Bíblia e às vezes isso acontece e você tem certeza que é momento de Deus vai falar. E eu vim para o meu escritório, isso era de madrugada, e eu abri a Escritura Sagrada lá em Oséias, capítulo 10, versículo 12. E eu vou ler bem rapidinho para vocês. Semeiem a justiça, colham a misericórdia. Quer dizer, semear, plantar a justiça e colher a misericórdia. Lavrem o campo de pousio. Essa referência ao campo de pousio, você vai encontrar ela em Jeremias capítulo 4, versículo 3. Significa literalmente o campo novo. Quer dizer, o campo não cultivado, que está novo para ser cultivado. Então, semear a justiça, colher a misericórdia. Lavrar. Para a gente compreender melhor, esse lavrar aqui é preparar. Semear a justiça, colher misericórdia, preparar o campo de pousio, quer dizer, o campo novo, o campo não cultivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover a justiça sobre vocês. Carlinhos e meus queridos todos que estão me ouvindo, foi numa questão de segundos, como num flash mesmo, me veio o entendimento de que aquela escritura que eu estava lendo na profecia de Oséias, capítulo 10, versículo 12, não era uma coincidência, mas ela casava perfeitamente, de forma absoluta, com o que eu tinha acabado de ver naquela visão. Então eu entendo que isso vai passar, isso não vai durar para sempre, essa é a esperança de todos nós. Mas enquanto isso está aí afligindo a humanidade na forma de uma pandemia, de um vírus, de um inimigo pequeníssimo, só se vê num microscópio, lutar contra um inimigo que nós vemos, contra um obstáculo que nós conhecemos ou somos capazes de ver, algo concreto, é mais fácil. Não é fácil, mas é bem mais fácil do que lutar contra um inimigo invisível, que os nossos olhos não alcançam onde ele está e quando está nos atacando. Então eu entendi com muita clareza, sem nenhuma sombra de dúvida, que a visão casava com a Escritura Sagrada de Oséias 10, 12, e enquanto nós estamos lutando, nós precisamos usar esse tempo para semearmos a justiça. É muito fácil de falar justiça no Brasil, justiça no governo, justiça no mundo, paz entre as nações em guerra. Mas e quando se trata de falar da justiça na minha própria vida?
Quando se trata, Carlinhos, de você observar e semear a justiça na sua própria vida, não somente a justiça que você quer ver nos outros, mas a justiça que você precisa não somente mostrar aos outros, mas a justiça que você precisa encarnar, que você precisa viver na sua própria vida. A colheita disso vai ser a misericórdia do Senhor. É lavrar esse campo novo. Em tempos de pandemia, lavrar um campo novo, cultivar uma semente nova da palavra de Deus, da oração, do louvor, da solidariedade, da adoração, de parecermos mais com Jesus, de não ficarmos em casa somente reclamando, chateados, né, de pernas para o ar, sem fazer nada, murmurando, mas usarmos esse tempo como um tempo da graça mesmo. Paulo cantou preso junto com Silas, depois de ter sido apedrejado lá em Atos dos Apóstolos. A Escritura Sagrada nos diz que eles se juntaram e começaram um louvor tão profundo que aquilo resultou num terremoto que abriu as celas. Quem canta os males espanta. Então não é ficar em casa somente entregue às redes sociais, consumindo tempo, ou melhor, sendo consumido pelo tempo, muitas vezes até nos sendo destruídos enquanto pensamos que estamos nos distraindo, enquanto pensamos que estamos nos divertindo, mas é tempo perdido, é tempo que não volta. Então, lavrar esse campo novo, preparar esse campo novo, e o texto termina, é tempo de buscar ao Senhor. Então, tempo de pandemia, tempo de deserto, tempo de tempestade, tempo que nós temos que lidar com muitas adversidades, com coisas que nós não entendemos, com inimigos que surgem do nada, aparecem do nada e colocam a nossa vida de cabeça para baixo, de pernas para o ar. É tempo de estarmos vigilantes, semeando justiça, esperando a misericórdia de Deus, a revelação da misericórdia de Deus, não somente sobre as nossas vidas, mas sobre o mundo inteiro, porque o mundo todo hoje carece dessa misericórdia de Deus, e usando esse tempo para preparar esse campo novo. Eu não duvido, eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar com essa questão interessantíssima que vocês levantam. Deus é amor, mas e a pandemia? Olha, Deus é amor em tempos de saúde, de paz e de prosperidade, quando nós vivemos de vitória em vitória, de conquista em conquista, mas Deus continua sendo Deus. Continua sendo Deus é amor, porque essa é a sua essência, mesmo em tempos de catástrofe, em tempos de perseguição, em tempos que coisas acontecem que nós não somos capazes de trabalhar aquilo numa perspectiva que dê para entender, que dê para compreender. A primeira coisa que as pessoas fazem é que elas ficam pensando: onde está Deus? Onde está Deus que isso me aconteceu? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas, Carlinhos, querido, o sofrimento, ele faz parte da vida. O sofrimento, ele é pedagógico. Deus mesmo permite o sofrimento nas nossas vidas. Um dos maiores teólogos da história da igreja recente, século XX, um anglicano, a igreja de vocês, C.S. Lewis, ele dizia: o sofrimento é o alto-falante de Deus para acordar um mundo surdo. Então, muitas vezes, quando tudo cai na mesmice, muitas vezes quando as pessoas, a única coisa que sabem é consumir, é se distrair, é viver uma vida fútil, frívola, esquecida de Deus, sem se ocupar ou se preocupar com a nossa missão, com a nossa vocação cristã no mundo. Deus pode permitir uma coisa assim, que chacoalhe a minha vida pessoal, ou a minha família, a sua família, o nosso estado, a nossa cidade. Uma coisa pode acontecer, como está acontecendo agora, de dimensões não apenas no nosso país, mas globais, no mundo inteiro. Porque a gente vê a vida se deteriorando, a gente vê toda essa poluição da natureza, toda essa depredação. Meu Deus do céu, a nossa Amazônia,
tida por muitos como os pulmões do mundo, e sendo vendida, sendo destruída, recursos naturais não renováveis, simplesmente tudo por causa de interesses pessoais, privados, pessoas que vivem uma espécie de capitalismo selvagem. Eu aqui não estou me posicionando nem por direita, nem por esquerda. O nosso tema aqui é o amor de Deus, não é política, não é nisso que nós vamos entrar. Mas a natureza é quem mais tem agradecido o que tem acontecido. As pessoas estão viajando menos de avião, menos de carro, as pessoas estão poluindo menos os rios, o ar das cidades, tudo está ficando mais limpo. É verdade que tem problemas também, vários problemas acontecendo, muitas pessoas morrendo, mas a gente precisava disso. Ninguém está feliz com isso, ninguém está contente com isso, todo mundo está temeroso. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós e nós não temos controle sobre o que está acontecendo. Eu não posso direcionar o vento, eu não posso dizer para onde o vento vai, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso usar o vento a meu favor. Nós podemos usar o vento ao nosso favor, içar as velas e sermos levados pelo vento do Espírito, que pede agora que a gente viva de uma outra forma. Talvez que nós sejamos menos consumistas, talvez que nós estejamos menos voltados para interesses pessoais, egoísmos, ansiedades crônicas que têm feito muita gente adoecer e enfermar. Eu vejo que o amor de Deus, ele não fica afetado, pelo menos no meu humilde coração, ele não fica afetado, Deus não fica sendo menos amoroso, Deus não perde a essência do amor por causa de uma pandemia. Não, a gente aí é que se volta mais para ele, a gente busca mais o aconchego da presença dele, da proximidade dele, da proteção dele. Acontece até um avivamento da nossa fé pessoal, individual, mas também coletiva, como igreja e como nação. Deus ele não abandonou a criação por causa dessa pandemia. E essa certeza nós temos não por causa de algum evento, Carlinhos, que ainda vai acontecer. A base, o fundamento do meu e do seu discipulado, a base, o fundamento do meu e do seu seguimento de Jesus de Nazaré, a base, o fundamento da minha, da sua, da nossa alegria, da nossa vocação cristã no mundo, não está em alguma coisa sobrenatural acontecer e essa pandemia ser vencida, corona ser completamente presa, aniquilada, destruída. A base do amor de Deus está na encarnação, está naquela noite de Natal, quando uma jovenzinha pobre da Palestina do primeiro século, esposa de um carpinteiro, gente humilde, numa nação ocupada, uma mocinha pura, engravidou. E você já pensou o que é isso, Carlinhos? Um ser humano, uma mocinha, carregar no seu ventre o filho do Deus Altíssimo que nasceu, que foi colocado numa manjedoura humilde, que chorou, que foi cuidado pela sua mãezinha, pelo seu pai protetor, e ele andou como uma criança, e ele sentiu toda a humanidade que eu e você sentimos. Ele andou como nós andamos, ele suou, ele teve que sujar os pés na poeira das estradas da Palestina, ele precisou fugir, ele foi para o Egito, ele foi um refugiado no Egito, ele foi perseguido, ele foi caluniado, levantaram falsos testemunhos contra ele, mas ele curou muita gente, ele amou muita gente, ele abençoou muita gente, ele dignificou muita gente. Ele acolheu uma mulher flagrada em adultério, que devia ser apedrejada. E ele diz, mas quem não tiver nenhum pecado, tome a primeira pedra. Ninguém consegue fazer nada, porque todo mundo, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos o alvo.
Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Então, a forma como ele abençoou as criancinhas, que naquela época não valiam de nada, a forma como ele tocou nas pessoas consideradas impuras, os leprosos daquela época tinham que correr, quando um chegava perto, se tocava um sino, se gritava, ele era apedrejado. Jesus vai lá, ele come com publicanos, com pecadores, com prostitutas, ele vem anunciar o reino de Deus. O amor de Deus, Carlinhos, meu irmão querido do coração, ele não vai ficar afirmado mais ou menos por causa de uma guerra ou de uma pandemia ou por causa de um evento sobrenatural, uma luz que apareça de repente no céu com uma voz de... Não, o fundamento do amor de Deus está na criação, a beleza da criação. Eu e você estamos aqui, somos pequeníssimos. O nosso planetinha é um grãozinho de areia no universo. A minha cabeça, a sua, o tamanho do meu cérebro não é nada, nem comparado à Terra, quanto mais comparado ao universo. Mas Deus, numa mente tão pequenininha como a minha, como a sua, ele permitiu, ele plantou a semente da divindade dele, da grandeza dele. Ele nos encontrou. Nós nunca encontramos Deus. Nós fomos encontrados por ele. Nós cremos porque essa graça nos alcançou. Então isso é o fundamento do amor de Deus. É compartilhar a vida, é ter nos criado, é ter nos eleito como parceiros e parceiras nessa criação. Ele disse, vocês agora vão tomar conta da criação. Não é destruir a criação, é tomar conta da criação. E tantas coisas, a beleza das cataratas da Foz do Iguaçu, a beleza do oceano, a beleza das montanhas, de todo o verde, da multiplicidade dos animaizinhos. Meu Deus, tudo isso, uma borboletinha voando, tudo isso aponta a majestade, a grandeza, a beleza, o infinito amor de Deus. Mais ainda, quando ele se faz um de nós, ali, naquela noite de Natal, e vive essa vida que ele viveu para nos aproximar, nos reaproximar de Deus, morre a morte que morreu. Não tem nada que nós experimentamos em termos de dor ou de sofrimento que o Senhor Jesus não tenha experimentado. A única coisa que ele difere de nós é que ele não pecou. Ele foi isento de toda a culpa. Ele foi Deus que se fez homem. A verdadeira humanidade não se mede pela minha humanidade, não se mede pela sua humanidade. Tanto que Paulo chama ele, o apóstolo Paulo chama ele de o segundo Adão. É o verdadeiro Deus, homem, 100% Deus, 100% humano. Então, a base do amor de Deus não está se essa pandemia existe ou não existe, negar ela, como tem gente que nega a pandemia, ou afirmar ela, fazendo a vida se tornar um desastre, uma catástrofe, um pessimismo absoluto, um abismo sem fim. Não, Deus é maior do que tudo. Deus sem a natureza continua sendo Deus. Agora, a natureza sem Deus é nada. Deus não precisa de mim para existir. Ele existe sem a minha pessoa, sem a sua pessoa. Mas nós não existimos sem essa conexão com Deus. Então, a base do discipulado, Carlinhos, a base de você ser um pastor, a base de você ser um servo do Deus Altíssimo, está no amor de Deus, que te chamou a existir e te deu uma função, que para mim é a mais nobre de todas, que é ser proclamador do verbo, da palavra divina. Quando eu fui ordenado pastor na Igreja Reformada Suíça, a gente recebe o título de VDM, significa Verbi Divini Minister em latim, ou seja, literalmente servo, ministro da palavra de Deus. Essa é a maior glória da minha vida. Eu não posso ser outra coisa, com todas as minhas fragilidades, com todos os meus erros, porque eu também sou pecador. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso, sua palavra não está em nós, sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos,
Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos advogado. Olha, ele vem para ser o nosso advogado. O Cristo, o Divino Espírito Santo. Então, a base, o fundamento do amor de Deus é esse. Eu sei que muita gente não acredita. Um ateu, confesso, não acredita nem em Deus, quanto mais que Deus seja amor. Um agnóstico, para ele tanto faz como tanto fez, se existe, se não existe. Mas para mim e para você, importa comunicar essa verdade a todo mundo. Mas eu não posso forçar a minha crença sobre ninguém. Mas é extremamente terapêutico. Nada, muito mais que terapêutico. É libertador acreditar nisso que nós acreditamos. Na palavra, no verbo que se fez carne. Agora, eu não sei se eu estou falando já muito, mas deixa eu só dizer um pouquinho mais disso. Não Não, sei, você tranquilo, me a gente diz está no quando tempo aqui. você me diz quando você tem alguma pergunta ou quando alguém tem. A Tá. escritura que nós encontramos lá na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ela vai nos dizer que todas as coisas. Ela não diz que há algumas coisas. Ela não diz a maioria das coisas. Ela não diz as coisas boas contribuem para o bem. Ela diz, todas as coisas. Quando dizem tudo dai graças, é a mesma coisa. Não é só dar graças pelo que a gente gosta, ou pelas vitórias, ou pelos acertos, ou pelas conquistas. Em tudo. Só faz isso a fé. Só a fé dá um passo desse, de em tudo dar graças. Só a fé acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Então, isso é uma coisa muito, muito bonita, porque não são algumas coisas, mas todas as coisas. Isso por quê? Deus consegue transformar o mal em bem. Deus consegue tirar de uma pandemia terrível como essa, milagres acontecendo na natureza, milagres acontecendo na natureza humana, na minha natureza, na sua. Já pensou ter que parar 2 meses, 3 meses em reclusão, em quarentena forçada, isolamento imposto, e você olha para dentro de si, para o seu coração, e você repensa a sua vida, você revê tantas coisas, você passa por uma verdadeira quaresma fora de tempo, uma quaresma como um ato de preparação. Prepare, filho, filha, prepare esse campo novo. Você tem que semear essa semente, o seu coração ser uma boa terra. Isso é um tempo grávido de esperança, é um tempo grávido do favor de Deus, da graça de Deus. Por isso que diz, vocês vão semear a justiça, vão colher a misericórdia. Busquem a Deus, porque é tempo de buscar a Deus até que Ele venha como uma chuva. O profeta Elias esperou 3 anos e meio, mas a chuva veio. Quando ele olhou para o horizonte, era como a mão de um homem fechada. Mas aquilo tomou o céu inteiro. E choveu como nunca naquela região, como há 3 anos e meio não chovia. Então essa chuva de bênção, ela vai chegar. Ela vem por aí. Mas enquanto ela não chega, enquanto os dias são difíceis, as perspectivas não são as melhores, é tempo de semear a justiça, esperar a misericórdia, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Amém. Aí você diz assim, tudo coopera para o bem. Tá bom, isso é muito fácil para quem acredita. Isso é muito fácil para quem é membro da igreja, para quem nasceu de novo, para quem entregou o coração a Jesus. É verdade, mas eu creio que o Espírito Santo não está limitado às barreiras e à fronteira denominacional. O Espírito Santo, ele não só age na paz de piedade. Ele não só age na igreja A, B ou C. O Espírito Santo, ele não conhece barreiras, ele não conhece fronteiras, ele age onde ele quer, ele escolhe quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, ele usa quem ele quer. Ele pode usar até a mim, a você, quem quer que seja. E essa é a grande misericórdia que nós vemos. E a elucidação disso a gente vai encontrar em Romanos 5,8. Deus nos amou
quando nós ainda éramos pecadores. Ele não amou porque a gente fez a coisa certa, ou porque nós obedecemos 100%, ou porque nós nunca erramos. Não, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele amou o mundo de tal maneira. Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então isso é muito claro, isso é muito bonito. E essa ação do Espírito Santo, ela não começa na minha vida e na sua vida somente a partir de quando nós acatamos Jesus como nosso Salvador, somente depois do batismo, somente depois da profissão de fé. Ele estava agindo muito antes. Como? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você vai ser salvo depois, vai entregar o seu coração ao Senhor Jesus depois, por causa de uma ação que iniciou muito, muito anteriormente. Por exemplo, quando teve aquele tsunami lá pela Ásia, lá pela Indonésia, 323 mil pessoas morreram. O Espírito Santo, ele pode consolar quem ele quiser, ele pode enxugar as lágrimas de quem ele quiser. Você não pode dizer o que o Espírito Santo pode fazer. Porque no tempo de Jesus não era conveniente que ele falasse com uma mulher, muito menos que ele entrasse na aldeia dos samaritanos e pedisse de beber a uma mulher samaritana, que não acreditavam nas escrituras completas, só nos 5 livros de Moisés, que praticavam casamentos mistos, que tinham erguido um templo fora de Jerusalém, que era uma verdadeira abominação para todo judeu. Mas Jesus quebra todas essas convenções, entra na aldeia dos samaritanos, fala com uma mulher e pede água para ela. O endemoniado gadareno, Carlinhos, ele não estava na sinagoga, ele não estava na igreja, ele não estava procurando Deus, ele não queria viver, ele queria morrer. Ele vivia se destruindo, era um processo de autoaniquilação, de autodestruição. Ele não queria. O que, é que você está fazendo aqui? Vai embora. Eles queriam aquela perdição, mas ele não pediu para ser salvo. Ele nem chegou a dizer eu creio. Jesus alcançou aquele endemoniado gadareno e ele se tornou uma nova criatura. Quer dizer, o Espírito Santo agiu quando ele estava no cemitério, provavelmente odiando e detestando a vida, atacando as pessoas. Você não pode dizer, Jesus foi para os leprosos, se dirigiu a eles. Jesus orou pelas pessoas que estavam crucificando, pelos soldados que tinham esbofeteado ele. O amor de Deus, Carlinhos, não conhece fronteiras. É como o vento, ele sopra onde quer, se dirige até onde ele quer. Ele pode estar dentro da igreja no domingo de manhã, quando o bispo prega, mas ele pode estar nas praças e nos mercados. Ele pode estar falando com um coração destruído, aflito, contrito, enfermo, injustiçado, solitário. Uma pessoa pecadora, uma pessoa indigna. Essas pessoas são as que mais alcançam a atenção de Deus. Agora, isso não vai fazer a gente pecar mais, né? Não, eu vou pecar mais, então eu vou pecar a todo jeito e a todo custo, porque assim eu vou atrair. Não, não é assim. Quando você pensa assim, você não entendeu nada. Mas os pecadores, eles são justamente alvo da misericórdia de Deus. O Senhor, viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Isso já virou um cântico belíssimo. Se não me engano, daquele conjunto Morada. Eu gosto tanto daquele cântico. Mas, Carlinhos, eu sou o que habita no alto e sublime trono, mas também lá com o contrito, com o oprimido de espírito, que treme da minha palavra, ou que nem conhece a palavra, mas o Espírito vai ali, faz a obra, vai onde eu não posso ir, onde nós não conseguimos chegar, ou onde nós temos reservas de chegar. Jesus não teve reservas com ninguém, foi duramente criticado porque comia com publicanos e pecadores e prostitutas. O amor de Deus, o fundamento do amor de Deus, meu querido Carlinhos, é esse.
é muito além de pandemia, é muito além de economias quebradas, é muito além até mesmo da nossa vida pessoal, da nossa espiritualidade, que às vezes o apóstolo, o profeta Isaías olha para ele e diz: a minha justiça é como o trapo da imundícia. O apóstolo Paulo diz: nós não temos justiça própria, só a que vem de Deus. Então, eu queria muito passar para vocês essa noite, meus queridos do Conexão Paz, que vocês nunca duvidem do amor de Deus. Mesmo nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais sombrios, Deus é Deus quando eu venço. Ele continua sendo Deus se eu perder. Deus é Deus quando eu tenho uma grande vitória. Ele continua sendo Deus quando eu também tive uma derrota. Deus é Deus se eu estou cheio de saúde, mas Ele continua sendo Deus, como diz o cântico tão bonito, mesmo quando nós estamos doentes, enfermos. Essa é a minha cosmovisão, a minha humilde, sem falsa piedade, sem pieguismo, porque tudo que a gente diz de Deus é muito pequeno, é muito limitado. Deus é muito maior, Deus é muito maior, Deus é muito mais lindo, Deus é muito mais sublime, Deus é muito mais soberano, poderosíssimo, altíssimo, maravilhosíssimo, santíssimo, amorosíssimo, do que tudo que eu e você sequer somos capazes de pensar, imaginar ou dizer. Eu não sei se eu já falei muito, Carlinhos, me ajuda, viu? Não, olha, eu sou suspeito, né? Porque eu ficava a noite todinha aqui ouvindo. Mas tu tem que ser o moderador, viu, Carlinhos? Tu tem que botar o freio nesse... Olha, as pessoas aqui... Eu não parei ainda. As pessoas aqui não fizeram perguntas, né? Podem perguntar, quem está aqui na live, fique à vontade para perguntar. Eu queria fazer uma pergunta assim. A gente estava numa série aqui no Conexão que foi baseado num livro teu, né? Eita, qual foi? Entre Tempos. Sim, né? Ó. Aí a gente fez assim, né? O que me levou a voltar para esse livro foi o seguinte: eu estava lendo um livro de N.T. Wright, os Salmos, e ele trabalha muito essa questão. Ele não faz um trabalho, vamos dizer assim, exegético dos Salmos. Ele traça uma lógica muito mais assim, de mostrar que os Salmos, na vida dele, trouxe essa interseção de tempo, né? Porque Sim. ele lia o Salmo e ele vivia uma outra dimensão do tempo. Porque, ao mesmo tempo, ele era visitado pela dor que ele estava passando, que o salmista estava descrevendo de alguma forma, e ele era transportado para um futuro, né? Completamente cheio de promessas, cheio de vida, né? Então, aí, quando eu estava lendo Salmos, aí eu fiz, caramba, então eu vou fazer uma série sobre plantar, né? Sobre esperar e dar passos de fé, e sobre colher, né? Que a gente vive constante interseção desses tempos, né? Então, o teu livro, né, que ele de alguma forma foi onde eu fui visitar, e tu aborda muito bem essa questão do tempo, né, que as pessoas estão passando por muitas coisas, e às vezes a gente consegue fazer um desenho e dizer, caramba, por que precisaria ser tão difícil assim, né? Porque para Deus manifestar a promessa dele, o amor dele, revelar-se de forma tão poderosa e tão profunda, e que as pessoas e os homens de Deus, as mulheres de Deus, digerissem de tal forma que sua vida fosse transformada plenamente, a sua visão sobre Deus fosse completamente transformada, né? Como foi assim com Jó, que questionava Deus e ele viu que a realidade que ele tinha de Deus era muito pequena, né? Abacuque foi a mesma coisa. Abacuque, caramba, o que é isso? Antes que me falte tudo, né? Ainda assim eu louvarei, né? Então, o que eu queria que tu trouxesse assim pra gente é o seguinte: como é que tu vê, cada pessoa está passando por tempos completamente conturbados, dificuldades conturbados, né? Dificuldades, lutas. Existe algo muito pessoal, né? Muito particular. Mas como é que tu vê essa questão da promessa, né, do que Deus tem ainda através da sua vida, o que você está passando, esse tempo, né? Às vezes eu estou preso ao passado, eu estou preso às coisas que eu estou vivendo, eu estou preso às vezes à realidade que às vezes me mantém tão escravo. Outra preocupação que eu tenho, assim, não sei porque eu estou falando isso agora, mas eu acho que
isso me veio quando tu estava falando. Às vezes a gente quer lutar, sabe, pastor, sobre questão. A gente vive num tempo agora que está trazendo muito essa polarização, né? Tanto na política, poder, briga, mas também até em como a gente luta pelas nossas causas, né? A gente vê o racismo agora, então a gente vê que são assuntos completamente emergentes que o evangelho ele traz uma realidade plena sobre isso, que o evangelho ele abraça toda a realidade. O evangelho não se diz respeito só à igreja, né? Como você falou, o Espírito Santo de Deus está soprando, mas como a gente lutar também, sabe? Como a gente se posicionar de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, de uma forma que paciência e mansidão na Bíblia nos diz respeito a ser passivo, né? Mas ser extremamente ativo, né? Então, o que é que tu falaria sobre isso, assim? Porque eu vejo que visitar o amor de Deus e ser amado por Deus é uma atitude ativa também. Olha, essa é uma colocação muito, muito boa que você faz, e eu pego logo o finzinho da tua palavra, quando você fala, não é ser passivo, não é confundir passividade com paciência. Paciência é uma virtude, né? Passividade é não fazer nada. Mas tem horas que tudo que a gente pode fazer, Carlinhos, é mesmo esperar. Não tem outra coisa para fazer. E aí, você e eu, isso é comum para mim, para você, para todos nós que estamos aqui, o primado da fé. Não é só o primado da fé, a fé como imperativo. O autor de Hebreus já diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por exemplo, a gente vê, essa é a dinâmica lá na vida de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles recebem a promessa de que vão ter descendência numerosa como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia, e isso está lá no livro Entre Tempos, não é? Não sei se você lembra, mas os três casam com três mulheres estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel era estéril. Quer dizer, nenhuma dessas três mulheres tem condições de dar à luz o filho da promessa que Deus fez a esses homens. Será que Deus não sabia? Lógico. Lógico que Deus sabia da esterilidade de Sara, de Rebeca e de Raquel, mas de alguma forma foi justamente através de tudo isso que esses homens aprenderam. Aprenderam para poder realmente se tornarem herdeiros da promessa, partícipes da promessa. E a coisa mais bonita nessa história é justamente o que a gente aprende com Isaac. Ele casou com Rebeca, tinha 40 anos, e o filho da promessa, Jacó, vai nascer quando ele tem 60. Quer dizer, foi 20 anos. E eu me lembro que no livro eu falo isso, porque ele orava insistentemente. Mas no hebraico é muito mais do que insistente, é instantemente. Às vezes, quando acontece uma coisa muito séria e alguém me pede uma oração, eu digo: olha, eu vou orar por você instantemente. E você não precisa ter que estar em casa, no quarto fechado. Muitas vezes eu estou orando, dirigindo o carro. Muitas vezes eu estou andando na rua e pensando numa coisa, numa fila de banco, esperando uma coisa, fazendo umas compras, e aquela pessoa vem na minha cabeça e você começa uma oração ali, sem estar ajoelhado, sem estar em casa, sem estar com a porta do quarto fechada, que é o melhor, é o ideal. Mas foi justamente através da vivência de uma contradição que Isaac aprendeu o quê? A ser um homem de Deus. Então, Deus permite os tempos de espera, porque os tempos de espera, eles fazem parte da construção da nossa identidade, da nossa verdadeira. Olha, identidade, paciência é uma virtude. Você compra ela no mercado? Não. Você compra ela nas melhores lojas dos melhores shoppings de Recife, ou de São Paulo, ou de Nova York? Não, a paciência não se compra com dinheiro. A paciência, ela é gratuita, mas ela se aprende. E se aprende, muitas vezes, a duras penas, no dia a dia, lidando com as contradições, lidando com as dificuldades, muitas vezes sem saber o que fazer diante disso, daquilo, daquilo outro, uma contradição que bate à porta da minha vida, que se invade, que se impõe sobre a minha vida, que simplesmente eu nem sei de onde aquilo apareceu. Mas o apóstolo Paulo, ele é portador de um espinho na carne, e ele não entende aquilo, e ele ora desesperadamente a Deus. Ele diz: orei 3 vezes, desesperadamente, e 3 vezes eu vi: não, 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 a minha graça
te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, Paulo, que desesperadamente orou para ser liberto do espinho na carne, termina totalmente transformado. Ele diz, olha, então na verdade, eu vou começar a dar graças, porque eu estou aprendendo que quando eu estou fraco é que eu sou forte. Quer dizer, esses momentos, esses desertos, essas tempestades, essas vivências de contradição, esses tempos de pandemia que nós precisamos atravessar, eles terminam podendo ser tempos de muita produtividade. Olha, nós somos um povo do passado, Carlinhos, somente porque nós temos a escritura sagrada da nossa fé. E é bom saber de onde nós viemos. Como é que eu cheguei até aqui? O que foi que me trouxe? O povo judeu diz muito isso. Yitzkor. Yitzkor significa lembre, nunca esqueça. Lembre, nunca esqueça. Lembrar e nunca esquecer é o quê? Isso foi muito a partir do Holocausto, do assassinato de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista. Lembre como você chegou até aqui. Lembre o que trouxe. Lembre de onde você veio. Lembre a escravidão no Egito. Lembre as mortes horríveis nos campos de concentração. Lembre, nunca esqueça. Mas nós cristãos, a gente tem uma forma de transformar esse Yitzkor. Porque eu digo lembre, nunca esqueça de Jesus. Então, quando eu digo lembre, nunca esqueça de Jesus, eu estou me reportando ao futuro. Nós somos um povo essencialmente do futuro. Um teólogo muito conhecido e querido, Jürgen Moltmann, um alemão vivo, já está com 85 para 90 anos de idade, ele disse que toda teologia sistemática devia ser o primeiro capítulo, a escatologia. Escatologia vem no fim de todo livro de teologia, de toda dogmática, de toda sistemática. Moltmann disse que nada, e tem que ser o primeiro capítulo, porque é a orientação de para onde nós estamos indo que vai orientar a minha vivência no presente. Quer dizer, esqueça o que você foi, o que você fez, todos os erros, os pecados. Esqueça, Deus vai apagar, já apagou tudo isso, vai jogar isso tudo no fundo do abismo. O que importa não é nem tanto como você chegou até aqui, mas como você vai continuar a partir daqui. O que é que você vai fazer com toda a vida que você ainda tem pela frente? Então tem muita gente que vive remoendo os pecados do passado, as fraquezas, as fragilidades, as quedas. Veja, Davi conseguiu ser um grande rei porque ele foi capaz de fazer uma verdadeira experiência de arrependimento. É o que você encontra lá no Salmo 51. Então, oriente sua vida para o futuro, para o que Deus ainda não fez, as promessas que ainda não se cumpriram, elas estão nas mãos daquele que é o todo-poderoso Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus completa, Deus de vivos e não de mortos. Não deixe morrer a sua promessa, não se esqueça dela. Se tem que ter paciência, tenha paciência, viva um dia de cada vez. Não viva o ano que vem já hoje. Não, hoje você vive hoje. Entregando o tempo entre os tempos, entre o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. Tudo que você já viveu e tudo que você ainda vai viver, pela grandeza, pela misericórdia e pela bondade de nosso Senhor. Eu diria uma isso. pergunta aqui. O que falar para cristão com um discurso tão pessimista e cheio de violência, né? A gente poderia falar assim. Olha, o que falar para quem está com um discurso pessimista e cheio de violência só pode ser uma coisa. Primeiro, uma pessoa que está com um discurso pessimista e cheio de violência provavelmente nem vai te ouvir. Então siga a regra de Santo Agostinho, né? E de outros que já repetiram isso ao longo da história. Você pregue com a sua vida. Só fale se for preciso. Viva. Viva o evangelho que mostra Cristo em você, que mostra Cristo encarnado em você. Cristo é a encarnação de Deus, a igreja é a encarnação de Cristo, então nós precisamos encarnar Cristo na sociedade. Então não adianta brigar, não adianta revidar, não adianta
pegar todos os argumentos da direita para combater a esquerda, ou todos os argumentos da esquerda para combater a direita, ou todos os erros. Não, mostra amor, mostra misericórdia. Essas pessoas, elas estão precisando de misericórdia, elas estão precisando da verdade que liberta, elas estão presas em filosofias, em achismos, em ódios. E isso não pode ser determinante. A gente tem que ter um discurso político? Precisa, porque a igreja precisa se posicionar. Ora, se eu amo a justiça, eu vou odiar a injustiça. Se eu sou a favor da paz, eu serei frontalmente contra a guerra. Se eu sou pela vida, eu vou ser contra todas as estruturas que matam e toda a falsidade ideológica que destrói. Então a igreja, ela é chamada para ser a voz de Cristo no mundo. Cristo é a palavra de Deus e a igreja vai ser a palavra de Cristo. Então aqui e ali nós vamos precisar nos posicionarmos, mas vamos fazer isso com amor, em espírito de amor. Nós não vamos pegar em arma. Se nós formos para uma demonstração no meio da rua, tem que ser uma demonstração pacífica. Não pode ser quebra-quebra, não pode ser destruindo o patrimônio dos outros. Não é assim. Eu não acredito que é assim. A única forma de demonstrar para um cristão nascido de novo é demonstrar amor. Até porque, ô Roberto, sabe uma coisa que eu vejo? É que a gente às vezes acredita que encarnar o evangelho, ou denunciar o pecado através de uma vida santa, porque a santidade vai existir na cidade quando existir santidade na nossa casa. É Né? isso. E a justiça só vai acontecer, bem-aventurados que têm sede de justiça, quando eu saio de casa completamente rendido, né? Completamente arrependido, né? Então, Isso. às vezes, eu acho que esses discursos de ódio só mostram que a gente é como se o evangelho que eu vivo ele não fosse suficiente para abranger todas as realidades, seja no meu trabalho, seja no meu comportamento, seja no meu posicionamento político, né? Porque eu acredito que como igreja a gente está se posicionando sempre, né? Tem que se Isso. posicionar sempre. A gente tem zelo pelo posicionamento para que ele reflita Cristo, né? Então, eu acho que esse deve ser o caminho, né? É o caminho constante, né? Com Porque às certeza. vezes eu acho que a gente termina se apegando muito, porque o que eu vejo é o seguinte, as pessoas às vezes, eu não sei se tu tem essa sensação, bicho, mas eu tenho a sensação às vezes que as pessoas abraçam movimentos, isso aqui, outro, com uma falta de propósito às vezes. Isso. Elas querem achar um propósito para si. Eu não estou dizendo que esses movimentos eles não têm a sua qualidade, nem a sua denúncia contra o pecado. Ele tem, eu acredito que tenha. Mas eu acredito que a realidade do evangelho faz a gente lutar e filtrar, né? E tornar a gente, vamos dizer assim, o Deus invisível, mas a gente é a realidade visível de Deus desse mundo, né? Nosso Isso. comprometimento é com a melhora desse mundo, né? É Onde isso. houver justiça, a gente estará lá, né? Isso. É demonstrar, é viver esse amor de Deus através de gestos de misericórdia, de bondade, de solidariedade. Jesus se posicionou algumas vezes de forma dura. Ali na frente do templo, quando estavam comercializando a casa de Deus, transformando ela num covil de salteadores e de ladrões, Jesus foi muito duro, pegou o chicote e destruiu aquelas barracas de comércio ímpio. E Jesus olhou para o fariseu e disse: você é hipócrita, você diz o que você não faz, você ata um fardo muito pesado, coloca nas costas de todo mundo e você não quer empurrar nem mesmo com o dedo. Fariseus hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Mas você vê também que quando ele foi confrontado por Pilatos ou pelo sumo sacerdote no seu julgamento, ele foi como um cordeiro. Ele amou, tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Inclusive, não somente os seus, os apóstolos, as mulheres que seguiam a Jesus também. Lucas 8 vai dizer que existia um grupo de mulheres que seguiam a Jesus também. Às vezes a gente fica pensando só nos 12, mas não, tinha santas mulheres que estavam ali no E por que ministério não de Jesus. recuaram, né?
E foi as que não recuaram, bem lembrado, porque de 12 apóstolos, só um ficou lá na cena da cruz. E um homem e cercado de mulheres. Elas é que foram ungir o corpo, elas é que foram corajosíssimas. E isso a gente nunca pode esquecer, porque isso é uma das cenas bonitas do Evangelho de Nosso Senhor. Então, mas você vê que Jesus ele tem essa liberdade de confrontar escribas e fariseus, mas se você olhar o resto do tempo, ele passa amando. Ele lava os pés, ele perdoa, ele cura, ele toca Coloca a orelha no lugar, né? no lugar, para que a pessoa possa ouvir direito, abre os olhos para que a pessoa possa enxergar direito, abre a boca para que a pessoa possa falar a verdade, enfim, quebra as cadeias, ele quebra as correntes, ele passa 95% do tempo, se é que a gente pode medir isso em porcentagens humanas, ele ama mais do que tudo, ele ama, ele ama, ele ama, e é isso que nós... Tem gente que o que você disser só alimenta uma confusão e uma briga. Então também eu diria que essa pergunta que foi feita, se não me engano, foi pelo meu querido Mário Jorge, eu diria que pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para o que falar, o que dizer, pedir mesmo a orientação do Espírito Santo, porque muitas vezes nós caímos em armadilhas que nós nem sequer nos damos conta. E quando nós vemos, nós já estamos enredados por um discurso de violência que em nada reflete ou espelha o Senhor Jesus. Isso também não é bom, de jeito nenhum. Amém. Ô, Bispo, a gente já está aqui com 56 minutos, né? Eita! E uma coisa assim que eu estava pensando eu pensei muito, porque sábado a gente vai falar sobre fé cristã e o racismo, né? E, e Pô, eu tu estou tema pensando muito, grandioso, viu? eu estou pensando muito sobre isso, sabe? Através das escrituras, né? E me veio muito essa questão do próprio Jesus, às vezes, reivindicar, quebrar as coisas no tempo, como tu falou. E veio também uma situação de Pedro cortando, né, a orelha, né? Então, e Jesus coloca no lugar. Eu acho que a gente achar um tom de uma igreja que está em movimento, que está reivindicando, né, que sempre preza pela vida, contra o racismo, né? E ao mesmo tempo ser uma igreja equilibrada, que não faz o mal, né? Não arranca as orelhas do povo, né? É. Achar esse tom aí que é o nosso caminho, a sabedoria, né? Como tu falaste, né? É isso, é isso. É a nossa grande missão hoje em dia, né? É encontrar esse equilíbrio tão necessário. E deixa eu dizer só uma coisinha pequena para vocês, já que o tema de vocês vai ser racismo, que é uma coisa tão linda, tão atual. Não é nada de lindo, porque os nossos irmãos que têm a pele um pouco mais escura ou negra, eles têm sofrido há centenas de anos, e isso é injusto. E, inclusive, eu sou pela abolição desse negócio de racismo, porque não existe raças. Para mim, negro não é uma raça, e branco é outra raça, e índio é outra raça, e chinês é outra raça. Europeu é mais rosa do que branco, é avermelhado. Então, eles são o quê? São vermelhos? São rosados? Olha, o que existe é a humanidade. E a humanidade, no fundo, ela é tão linda, tão linda, tão linda, que ela é multicolorida. Então tem uma pessoa de cor preta, tem outra de cor branca, tem outra amarelada, tem outra roseado ou meio avermelhado, mas tudo é humano. Debaixo dessa pele, do pigmento dessa pele, é o mesmo sangue, são os mesmos ossos, é o mesmo coração, é a mesma estrutura, é o mesmo pecado, são as mesmas carências. Meu Deus, vamos abolir isso, vamos amar, amar e amar, porque essa é a nossa vocação. Amém. Ô, pastor, falta 23 segundos. Eita! Um cheiro para todo mundo, viu? Um Um cheiro para cheiro, todo queria mundo. Tô agradecer, de vendo. verdade. E até a próxima, né? A gente tá sempre junto agora. A gente descobriu a tecnologia, né? Que tava É, aqui, a gente não usava, né? tu já pensou como eu tô moderno? É graças a Um beijo. Emily, viu? Um cheiro para você.